Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meia atacante colombiano que, segundo as últimas informações, tem negociações para se tornar mais um atleta do Fluminense. Estamos falando do colombiano Santiago Moreno, 25 anos de idade, está jogando lá na MLS, quem sabe? Pode ser mais um atleta do Flusão. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Santiago Moreno nesse ano de 2025. Lembrando de novo que ele tem 25 anos de idade, 1,73 m, está jogando pelo Portland Timbers e eu estou gravando esse vídeo, pessoal, no dia 29 de julho de 2025, que foi no dia que saiu a notícia da negociação. Então, evidentemente que os números e tudo que eu falar no vídeo de hoje vai ser com coisas que aconteceram até essa data. Não sei se vai virar novela, se vai contratar por agora o atleta, se eu vou postar o vídeo só quando contratar, se vai ser quando esquentar a negociação, enfim. Saiba que as informações são até a presente data, tá bom? Mas vamos lá. 22 jogos para o colombiano no ano, 20 deles como titular, marcou 4 gols, deu 5 assistências, 29 passes para finalização, 42 arremates com 43% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 13,8 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 4,5 vezes a cada 90 minutos, acertou 80% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo, não foi expulso nenhuma vez Santi Moreno nesse ano de 2025. Torcida Tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora a promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial lindo Tricolor. Você encontra com desconto, tá bom? Bora lá, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Santiago Moreno, que já está entrando na sua 4ª temporada completa com a camisa do Portland Timbers. Ele vem ganhando protagonismo, não só no clube, mas na Liga Norte-Americana, com o passar dos tempos. Se a gente pegar principalmente o ano passado e agora, 2025, a gente percebe uma subida na minutagem do jogador, cada vez mais influência dentro de campo, mais gols, mais assistência. E vem sendo assim também em 2025. Ele entrou em campo em todas as oportunidades que foi relacionado, foi titular em 90% das partidas. Ainda não é um jogador que fisicamente tem completado os 90 minutos com muita frequência, né? Esse aqui é um ponto que ele vai deixar a desejar em relação ao Ares, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa possível reposição. Mas a verdade é que ele chega ao futebol brasileiro, caso chegue mesmo, né? Negociação avançando, talvez no seu melhor momento da carreira. Já são pelo menos aí 2 anos, 18 meses, sendo um protagonista do Portland Timbers, tá bom? E o jogador, pessoal, tem apenas 25 anos de idade, mas é sempre legal a gente matar a dúvida. Parte clínica, será que dá trabalho? Bora lá. Histórico de lesões de Santi Moreno ao longo da sua carreira. E assim, teve uma lesão chata agora em 2025, no tornozelo, né? 34 dias fora por conta disso, mas de modo geral não é um jogador que preocupa nesse sentido. Se você pegar os anos anteriores, você vai ter uma lesão aqui, outra colar, mas sempre coisas muito leves, nada constante, que nos preocupa. Então, a princípio, claro que a diferença do calendário do Brasil para os Estados Unidos é considerável, né, pessoal? Mas a princípio é um atleta bem saudável, beleza? E quando falamos, pessoal, de características do jogador, será que Santiago Moreno ele lembra um pouco a forma de John Ares de jogar? Bora tentar responder essa pergunta, explanar um pouco mais o conhecimento sobre o jogador, trazendo mapas de movimentação, mapas de calor de Santiago Moreno no ano de 2025, atual temporada, e também no ano passado. E aqui talvez seja a parte que a gente vai se alongar um pouco mais no vídeo. O Santiago Moreno ele tem algumas semelhanças com o Ares e não só na nacionalidade, né? Ambos são colombianos. Santiago Moreno é o famoso meio atacante, um típico meio atacante. É um cara que, como vocês podem perceber ilustrado aí na tela, ele vai ocupar mais o meio espaço pela direita,
né? Assim como o Arias também fazia, mas ele é um jogador que consegue influenciar o jogo também por outros setores. É um cara que circula muito pelo terço final, consegue aparecer muitas vezes como um meia, muitas vezes até com o pé trocado, fazendo o beirada da esquerda para dentro, né? É destro, então ele com o pé trocado. Nesse caso, assim como era o Arias no começo da sua trajetória pelo Fluminense, né? Ele fazia o lado esquerdo depois que ele foi virar um cara mais pela direita. Então o Santiago Moreno se assemelha ao Arias nesse sentido. Pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, todos os nomes que especularam aí no Fluminense, desde a saída do colombiano, acho que o outro colombiano, né, o Santos Moreno, é quem mais se assemelha ao Arias. É um cara que consegue ter um modelo de jogo que envolve velocidade e força de arraste, principalmente, na velocidade, drible, quando está pelos lados do campo, mas também é um cara que sabe aparecer por dentro, fazer um controle de bola, receber na zona de pressão, girar de costas, eventualmente associar com passes, buscar passes entre linhas, passes em profundidade. Então ele não é um jogador só de velocidade, drible, pelo lado do campo. É um cara que consegue influenciar o jogo também com cadência em alguns outros momentos. Claro que é um jogador ainda inferior ao Arias, tecnicamente, na parte física, né? O Arias é um cara que completa os 90 minutos com frequência, é um cara que já está acostumado à força física do campeonato, estava acostumado, né? A força física do campeonato brasileiro para ganhar duelos, principalmente o Santiago Moreno pro padrão da Liga Norte-Americana, ele até vai bem também. Isso, só que teria que vender como seria no futebol brasileiro, mas o Santi Moreno tem algumas características bem interessantes que lembram um pouco o futebol do Arias, na minha opinião, principalmente essa influência por mais fases do jogo, não só pelos lados do campo ou só por dentro, nem uma capacidade principalmente de fazer aquele jogo de engano, de sair dos marcadores, fingindo que vai para um lado e vai para o outro, recebendo de costas, usando o corpo para girar em cima da marcação. O Arias fazia muito isso em times como o Fluminense tem sido. No momento que eu estou gravando o vídeo, que muitas vezes os caras do ataque têm que se virar nos 30, esse tipo de característica me agrada bastante. Outras coisas, o Santiago Moreno é um cara que até busca mais finalização do que o Arias, principalmente quando ele está pelo lado do pé trocado. Ele faz muito movimento de vir para dentro mesmo, para o chute. O Arias muitas vezes buscava o fundo, né? O Santos Moreno traz para dentro mais vezes. Né? É um cara que finaliza razoavelmente bem, ele não faz muito gol assim, né? Mas é um cara que acerta bastante o alvo, tem a finalização venenosa, boa parte das vezes. É um jogador que cobra uma bola parada, a direta para o gol média, média para ruim, e a faltas e escanteios para dentro da área, de médio para bom. É um jogador que agrega nesse sentido. É um cara que busca muito cruzamento também, quando está pelo lado direito do campo. Não são aqueles cruzamentos tão rápidos quanto do Arias, né, que é importante para um time como o Fluminense, que não tem centroavante alto. Né, mas é um cara que também consegue criar situações com as bolas alçadas para dentro da área. Beleza? Deixou um like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E bora entender como é que vem sendo a evolução da carreira de Santiago Moreno? Bora lá! Últimas 4 temporadas de Santi Moreno como atleta profissional. 2021 ele estava ainda no América de Cali, né, clube onde ele começa a carreira, e depois vai para o Portland Timbers. 43 jogos, 29 como titular, 7 gols, 6 assistências. 2022 pelo Portland, 35 jogos, 29 como titular, 7 gols, 5 assistências. 2023, 36 jogos pelo Portland, 30 como titular, 3 gols, 6 assistências. E no ano passado, que talvez a primeira temporada realmente ganhando um protagonismo mais acentuado, 35 jogos, 30 como titular, 7 gols e 11 assistências. Aqui já foi uma temporada de boas participações diretas para gol, né? 18 participações como um todo, e ao longo da sua carreira, 2025 a gente não vai considerar ainda, porque a temporada está em andamento, mas ele com certeza vai passar. Né? Então, em todos os anos praticamente da sua carreira, passando de 10 participações diretas para gol por temporada, e uma delas se aproximando das 20. Né? Outra coisa importante, o Arias é um cara que te entrega participação direta para gol. O Santi Moreno não entrega como o Arias vinha entregando, mas também não é aquele cara que cisca, só tem drible, só tem uma fase do jogo, ele consegue também agregar no número final de gols e assistência. É um cara que busca bastante também esse tipo de situação. O Arias também, quando veio para o Fluminense, também tinha números baixos de gols e de assistência, adquiriu isso no Brasil, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação, né, na hora que eu estou gravando o vídeo? Santiago Moreno no Fluminense. Bem, galera, já me estendi aqui em outros vídeos falando sobre isso, não sei nem se eles já foram ao ar quando vocês vão estar assistindo. Né, mas você achar uma reposição para o Arias é extremamente difícil um cara que chegue, seja unânime e mantenha o que o Arias
vinha fazendo. Ou você vai pegar essa verba toda da venda e de premiações, você vai distribuir em 2, 3 jogadores para você completar um grupo, né? Porque o Alisson era um cara muito Highlander ali do Fluminense. Você pode, às vezes, trazer 2, 3 de bom nível, nenhum igual ao Alisson, mas 3, 4, 3, 2 bons, equilibra um pouco mais o time. Eu acho que o Santiago Moreno pode ser uma dessas peças, que se chegar ao lado de outras, pode fazer o Fluminense talvez ter um grupo mais homogêneo e qualificado. Ele vai ser uma aposta, não tem como a gente chegar aqui e cravar que um cara que jogou na Colômbia e na MLS foi bem nos dois lugares. Já pode ser um protagonista no futebol brasileiro, mas nem o Ares de 2021 era isso, quando chegou, e não foi no Fluminense isso no seu começo, né? Demorou pelo menos aí um ano para ele ser um cara tão influente. Então o Santi Moreno pode ter sim essa evolução no futebol brasileiro. É um cara que tem recursos, tem de onde tirar qualidade, trato com a bola, principalmente, para também virar um jogador de ótimo nível. Igual o Ares, acho provável, mas também pode ser um cara importante para o Fluminense. Como eu falei, ele lembra o Ares em alguns aspectos do jogo. É um cara que finaliza, é um cara que tem 1-1 em relação à qualidade técnica, até maior do que o do Ares. O Ares tem aquele 1-1 de arraste, de força, de improviso, de engano, né? O Santi Moreno tem isso também, mas também consegue, às vezes, tirar alguns coelhos da cartola com dribles um tanto quanto diferente. Vai deixar a desejar em outros aspectos, né? O Ares é um cara muito completo da parte física, de comprometimento, poucas lesões, poucos cartões. Né? Um jogador que tem uma capacidade de cruzamento superior, né? Eu acho que ele criava muitas chances de gol com os cruzamentos tensos pelo lado direito. O Fluminense que não vem tendo centroavantes grandes nos últimos anos. É importante você ter um cara que consiga achar esse tipo de bola. Acho que o Santi Moreno pega um pouco no uso do pé esquerdo também. O Ares tinha um pouco mais essa qualificação, mas enfim. Para eu não me estender demais, acho que é um jogador que ainda não. A gente não consegue cravar ainda que ele é um jogador já de campeonato brasileiro, mas eu acho uma boa aposta que o Fluminense está fazendo. Mas como sempre, paciência, processo de maturação. Nem o Ares foi um cara que chegou e em 6 meses, por exemplo, deu certo no Fluminense. Tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!